Bom, então, nós vimos a primeira parte, que é referência. De repente, é necessário você consultar, rever, né? Não é porque é referência, não quer dizer que você não deva analisar com calma também, olhar um pouquinho com calma algumas partes, como, por exemplo, as divindades, os animais, os símbolos, né? Agora, nessa segunda parte, a gente vai olhar com mais atenção cada nakshatra de uma forma mais completa, né? E eu aqui nessa gravação eu só vou falar dos 3 primeiros nakshatras, que a sequência que eu dou não é 1, 2, 3, é 1, 10, 19, né? E eu vou explicar por quê, tá? Aí aqui eu estou falando sobre aquele Buloka, Bhuvaloka e o Swargaloka, tá? Essas coisas são todas informações do hinduísmo, né? Esses termos são termos do hinduísmo, trazidos para a astrologia, porque o hindu ele tenta colocar sempre o espiritual em tudo, né? Então, no estudo da astrologia, ele vai trazer essa conceituação que é espiritual, pode-se dizer, né? Então, Buloka é chamado de o mundo ou universo material. Bhuvaloka seria um plano mais refinado, não teria material com matéria. Seria material de ser refinado, mas não com matéria física, né? Então, eles estão colocando aqui um conceito que não tem muita lógica, mas a gente vai encontrar uma lógica, a gente vai trazer uma lógica para isso. Tá? Então, do Nakshatra 10 a 18, o segundo grupo de 9 nakshatras, eles atribuem ao Bhuvaloka. E o último grupo de 9 nakshatras, que é do de 19 a 27, eles atribuem ao Swargaloka, que seria como se fosse o plano espiritual positivo, né? Como se fosse o céu, o nosso lar lá dos espíritos, alguma coisa assim, né? Alguma coisa positiva, né? Então, na verdade, todos nakshatras estão no contexto físico, mas existe uma progressão dos nakshatras, ou seja, cada um corresponde a alguma coisa, dando continuidade a uma necessidade humana, a uma expressão humana. Né? Então, o primeiro nakshatra representa alguma coisa, o segundo ele está dando continuidade, ele está trazendo um conteúdo. Né? Do 1 ao 9, os conteúdos são mais de natureza mais egóica ou pessoal, ou instintivo, da natureza instintiva humana. Do 10 ao 18, os nakshatras têm significados mais complexos, mais focado ainda na vida material, na realização material, porém de conteúdo mais complexo, né? Então, você vai entender melhor isso quando você analisar o Nakshatra 1, o 10 e o 19. São os 3 dão início a um processo de Buloka, Bhuvaloka e Swargaloka, né? Então, o Nakshatra 10, a gente vai chegar lá, né? Mas ele corresponde a todo um processo ligado
herança, a família. Enquanto o Nakshatra 1, ele está todo focado na sua própria individualidade. Né? O primeiro Nakshatra. O segundo, o 10, né? Seria o primeiro do Bhuvaloka, né? Ele já tem todo um conteúdo de sociedade, de família, de realização material, social, né? Então, e o 19, ele está todo focado em abandonar todo um conteúdo adquirido até o 18, né? Ou seja, ele dá o início de um processo de purificação e de um contexto mais espiritual, como o nome diz, Suarga Louca, né? Então, veja, para você concluir isso, você vai ter que analisar isso com muita calma. Não pode ter pressa. Você tem pressa e você não perdeu, porque isso aqui é reflexão, não é assim, informação para cair em vestibular. Né? É uma coisa que você vai assimilando e entendendo. Né? Tá? Então, essa divisão de bulbo, valoca e larga louca, eu explico um pouco aqui, né? E falo um pouco do entendimento dos nakshatras, os planetas, que seriam, e agora a gente vai analisar cada nakshatra. Né? E aí eu já separei uma carta, né? Uma imagem para cada nakshatra, embora não dá para trazer todos os significados do nakshatra numa imagem, ficaria uma imagem muito poluída, né? De conteúdo e difícil de você identificar. Então, peguei alguma coisa, né, do nakshatra. No caso do Ashwini, que é o nakshatra, a gente vai ver agora o que é o Ashwini, depois o Maga e o Mula. Então, veja bem, se a gente for direto lá nas palavras-chave, Ashwini significa início, cura, velocidade, impulso, conhecimento, pioneirismo, inovação, coragem, entusiasmo, liberdade. Está todo focado no início da jornada individual, o nascimento da pessoa, assim como o signo de Áries, né? Então, o início, a renovação, a busca pela iluminação. Aí a gente já entra um pouco com o lado hinduísta, né? Todo o processo, toda a jornada do ser humano na encarnação humana é a jornada dele para a realização espiritual, que pode ser chamada de iluminação, ou pode ser chamado moksha, pode ser chamado de vários nomes. Mas, aqui no Ocidente, esses termos eles ficam um pouco perdidos, porque as pessoas não querem saber de iluminação, elas querem saber de viver, de ganhar dinheiro, de estar bem, de não sofrer. Né? E tem lá no hinduísmo também, só que eles botam muita fantasia, porque eles são muito focados nos textos de espiritualidade, né? Mas eles passam pelos mesmos dramas que a gente, né? Então, a Shwini marca o começo do zodíaco, representando o impulso inicial, a energia primordial da criação, o impulso para a vida, ou seja, a vontade de viver, o desejo de experienciar o novo, quer dizer, tudo é novo para a Ashwini, porque ele está iniciando o processo. Né? Essa energia é amplificada pela localização de Ashwini no signo de Áries, que é óbvio, né? Intensificando a impulsividade, a coragem e o pioneirismo.
o principal símbolo de Achuíne é a cabeça de cavalo. Então, veja que existem outros símbolos, né? Pode haver, em outra publicação, outro símbolo. Não vou entrar aqui em outros símbolos. Representando a velocidade, a força, a liberdade, né? O cavalo dá a ideia de rapidez, de força, de coragem, né? Porque o cavalo é um animal grande, tem uma força fabulosa, né? Quando você vê os cavalos selvagens, né? Você vê eles se movimentando com muita energia, né? E o principal e a busca pelo conhecimento, a aspiração espiritual. Novamente, essa aspiração espiritual, ela entra como um processo natural, né? como se fosse inconsciente, né? O ser humano ele tem essa busca independente dele estar consciente ou não, né? O Ashwini Kumara, a divindade, né, do Ashwini, se chama Ashwini também, Ashwini Kumara. Eles são, dentro do panteão hindu, eles são os médicos divinos. São as divindades que regem Ashwini, conferindo a esse nakshatra um certo poder de cura, da renovação, da juventude, da imortalidade. Então, não é assim, pelo nakshatra, existe uma relação com a terapia, com a cura. A capacidade da pessoa estudar ou aprender algum processo de cura. Eles representam a busca pela perfeição, o domínio da ciência e da medicina e a capacidade de restaurar o equilíbrio e a harmonia. Né? Quando a gente pensa em saúde e equilíbrio, né? Saúde e cura, né? Tem a ver com equilíbrio. Né? Você está tirando a pessoa do estado doentio para o estado de saúde ou saudável. Né? Então, aí você vê nessa parte 1 já um contexto sobre a Ashwini. Na parte 2, você vai ver algo que pode se assemelhar. Né? A Ashwini nos inspira a agir com rapidez. Quer dizer, na verdade, quem é de Ashwini tem um raciocínio rápido, determinação, coragem para alcançar nossos objetivos e realizar nossos sonhos. Esse nakshatra nos ensina a superar os obstáculos, a curar as feridas, avançar com entusiasmo e otimismo. Aqui o texto aqui ele está colocando as coisas num contexto bem otimista também, né? Porque esse nakshatra nos ensina a superar o obstáculo, quer dizer, a pessoa de Ashwini ela busca os obstáculos que ela quer superar os obstáculos. Ela precisa desses obstáculos, né? Para ela estar exercendo a sua habilidade, né? Os nativos de Ashwini frequentemente são enérgicos, energéticos, impulsivos, independentes, com grande sede de conhecimento. Eles gostam de ação, de novas experiências, de desafios que impulsionem para frente. A Ashwini está associada à energia de cura física, emocional e espiritual. Nativos desse nakshatra podem se interessar por áreas como medicina, terapia, trabalho com energias, espiritualidade, qualquer outra área que envolva cura e transformação. Mas isso aqui não é uma determinação de profissão, é uma habilidade que a pessoa tem, que pode ser aplicada numa profissão, mas não quer dizer que
a pessoa de Lua em Ashwini vai ter que trabalhar com isso, né? Quer dizer que ela vai se sentir bem fazendo coisas nessa área. A busca pelo conhecimento, o pioneirismo e a inovação, né? Então, a gente, já um resumo do que foi dito, né? Ele, aplicado ao conhecimento, vai ter uma pessoa muito motivada, procurando informação e conhecimento, procurando aprender sobre coisas novas. Vai ser uma pessoa que vai querer aprender sobre coisas não desvendadas ainda, né? Esse nakshatra nos impulsiona a pensar fora da caixa, questionar o status quo e trazer inovações para o mundo. Os nativos de Ashwini podem se destacar em áreas como ciência, tecnologia, aviação, exploração espacial, comunicação, qualquer outra área que exija criatividade, curiosidade. Então, veja que não é só saúde, né? Também tecnologia, tudo que envolva um desafio, né? Tá? Então, você vê que, num texto curto, de uma página, você tem muita informação para rever, ler, reler, né? E quando você entrar no nakshatra seguinte, que vai ser o 10, não vai ser o 2, que eu quero que você analise os nakshatras regidos pelo mesmo planeta, Ketu, Vai fazer mais sentido, né? e uma conclusão. Se você ler todos, chegar no 10, você esqueceu do 1. Então, você lê o 1, depois vai para o 10, depois para o 19. Aí aqui no 10, que é o Maga, você vai encontrar o quê? O poder ancestral, a honra e a liderança, ver conceitos diferentes que nós não vimos em Ashwini. Ashwini não está preocupado com coisas exteriores a ele, né? Ele está focado na sua jornada, aquilo que ele vai iniciar. Já o 10, o Maga, esse estágio do Nakshatra Maga significa que a pessoa já absorveu algo dos nakshatras anteriores. Ele já está numa progressão dentro da ordem dos nakshatras, né? Então, ele está iniciando um novo ciclo, um ciclo de realização no contexto social, que a família faz parte da sociedade, né? Então, o conceito de honra, de liderança, né? Maga é regido por Ketu, planeta da espiritualidade e do desapego, da libertação kármica e da conexão com o divino, mas também associado a eventos inesperados, transformações profundas e a energia ancestral. Essa energia é marcada pela localização de Maga no signo de Leão, significando o desejo por poder, reconhecimento e liderança. O principal símbolo de Maga é um trono real, ou uma liteira, representando a realeza, o poder, a autoridade, a nobreza, a busca por status e reconhecimento social. Essa energia está associada à liderança, ao carisma, capacidade de inspirar e guiar os outros. Os Pitris, os ancestrais, né? Os Pitris seriam os ancestrais, são as divindades regentes de Maga, conferindo a esse nakshatra a energia de linhagem familiar, da tradição, do karma ancestral, da sabedoria acumulada ao longo das gerações. Eles representam a força e a proteção dos nossos antepassados e a importância de honrar as nossas raízes, né? Então, aqui está mostrando o quanto que a pessoa de Maga
está amarrada com conceitos vinculados ao social e à família, ao passado, né? Enquanto em Achuíne não existe isso. Uma pessoa de Achuíne vai resolver as coisas rapidamente. E uma pessoa de Maga, ela vai ficar naquela se está ferindo a tradição, se está ferindo a expectativa, né, de outras pessoas. Então, em Maga tem a questão da lealdade à família, o respeito à tradição e o status social. Maga nos inspira a honrar nossa família, linhagem familiar, né? Então, toda pessoa de Maga vai estar, de alguma forma, vinculada a algum contexto familiar, às vezes problemático, por exemplo, de um pai que não teve o respeito, ou atenção devida com a família, né? Ou de uma mãe que às vezes a mãe faz o papel do pai também, né? Então, ou de uma mãe que não confia, que não tá querendo passar a confiança, a responsabilidade para um dos filhos, que normalmente é a pessoa de Maga. Então, existe alguma treta, normalmente, dentro do contexto familiar, para uma pessoa de Maga, né? Então, Quando você fala que a pessoa é de Maga, a Lua, pessoa de tá, Maga é a Lua em Maga, a né? Lua está em Maga. A Eu não pessoa entro aqui de. na questão dos planetas em outros nakshatras, porque tudo influi, né? Se você tiver vários planetas em Maga, vai ter influência também. Mas o importante. Maga é Não... uma coisa, Sol em Maga é outra coisa, Marte em Maga é outra coisa. Então, não iria entrar aqui, porque ia ficar muito extenso. Em outra publicação, posso chegar e falar que seria o Sol em Maga. Tem gente que coloca tudo como a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Uhum. Tá. Então, mas só em ter planetas ali no nakshatra indica que algum cenário vinculado ao nakshatra vai estar se refletindo na vida da pessoa. Pode ser um cenário positivo ou negativo, né? Se os planetas forem maléficos, é mais comum de serem negativos, tá? Então, continuando aqui, em Maga a gente vai preservar as tradições, a gente vai levar em consideração as tradições, a gente vai tentar construir um legado, deixar para próximas gerações, que seriam os filhos. Então, a preocupação em transmitir, em repassar algo para os filhos, está em Maga, né? Então, aqui a gente vê a importância da família, de buscar a honra, de agir com integridade, né? Esses valores são, às vezes, dentro da família, tem conflito por conta desses valores, né? Tem uma pessoa da família que desrespeita totalmente isso, e as outras pessoas entram em conflito com ela justamente por isso, né? Então, sempre Maga vai trazer isso, né? Lembrando que nós temos todos os nakshatras no nosso mapa, mesmo que você não tenha planetas, assim como os signos, né? Nós temos 12 signos no nosso mapa, nós temos 12 signos dentro de nós, né? Em alguma coisa nós vamos ser escorpiniano, em alguma coisa vamos ser capricorniano. Então, Maga existe dentro de nós e faz parte do processo da evolução da consciência humana, né? E a terceira parte desse e-book, ele tenta tratar cada nakshatra
no contexto mais global, né? Mais impessoal, né? Aqui não, aqui nós estamos tendo que a pessoa tem a lua em Maga, né? Nativos de Maga são frequentemente pessoas leais, honradas, com forte senso de dever, responsabilidade com a família, tradição, buscam posições de liderança, reconhecimento social, status, que elevem acima da média. Maga está associada à energia do passado, da história e das raízes. Nativos desse nakshatra podem se interessar pela genealogia, história, arqueologia, tradições culturais, qualquer área que explore o passado e suas influências no presente. Mas isso é, assim, uma habilidade que a pessoa tem, não quer dizer que ela vai trabalhar com isso, né? Ela pode trabalhar no comércio, no empreendimento, pode ter qualquer área, né? A busca por poder, reconhecimento e legado. A energia de Maga está ligada a buscar o poder, o reconhecimento e construir um legado duradouro. Esse nakshatra nos incentiva a desenvolver liderança, a usar nossa influência para o bem e deixar nossa marca no mundo. Nativos de Maga podem se destacar em áreas como políticas, negócio, administração, justiça, religião ou qualquer outra área que permita exercer o poder e influência. No entanto, é importante que os nativos de Maga estejam conscientes do lado sombra deste nakshatra, que pode se manifestar como arrogância, autoritarismo, sede excessiva de poder, desprezo pelas pessoas que consideram inferiores. O desafio de Maga é usar o poder com sabedoria, justiça, compaixão, e sempre honrando a memória dos ancestrais e contribuindo para o bem da humanidade. Então, em Maga, a gente vê a tendência assim, ao orgulho, né? Que é a coisa de leão, né? Palavras-chave: poder, honra, liderança, ancestrais, tradição, família, status, reconhecimento, legado e respeito. E aí, o que você está achando? Não, tá. Eu fiquei pensando, o outro você colocou o desafio também? No Ashwini você colocou qual era o desafio? Eu acho que não tem a sombra lá do outro lado. O desafio de Maga é usar o poder com Não, sabedoria. de Maga. E do anterior, do Ashwini, você botou? Eu acho que você não colocou, e você não colocou a sombra. É importante a sombra. No Ashwini, eu acho que não tem. Tá. É só o desafio. Você colocou o início, é como se ele fosse o guerreiro, né? É o que está iniciando a jornada, mas nem colocou o desafio nem a sombra, porque tem a sombra, né? Ah, tá. Seria legal botar ali no final, que nem você colocou. Vamos rever. Tá. Então, é perfeito, é perfeito, é perfeito. Aqui perfeito, você está assim. vendo que aqui está iniciando toda uma outra bagagem, porque Maga tem toda essa contexto com a família. Aí você inicia um outro ciclo, né? É como se você estivesse em ciclos. E aí no 10º nakshatra, você começa um outro portal, um outro ciclo. Exato. Então, o 11, que seria o Purva Falguni, já vai ser o nakshatra ligado ao casamento, entende? Então, quanto aqui em Maga tem um contexto todo de família, envolve família, mas não casamento especificamente. Mas em Purva Falguni, a pessoa está mais focada para formar a família, a se casar, né? E aí, para você entrar no casamento, você tem que estar com isso melhor solidificado, que é a ancestralidade, o respeito. Para você fazer isso, né? Para você
Né? Senão não faz nem sentido. Você não vai casar, você não vai se interessar nisso se você não tiver o respeito à tradição e status quo, né? Isso é uma coisa que antecede. Entendi. Então, em cada nakshatra você tem um conceito que ele vai se expandindo para no nakshatra seguinte, né? E quando chegar no 18º nakshatra, que é o Bhuvaloka, né, todo, ele vai todo o contexto das experiências mundanas vão estar explorados. E aí, em Mula, que é o próximo nakshatra que a gente vai olhar aqui, é o início de todo um processo de purificação, de limpeza, de abandono dessas coisas todas, né? Vai rebaixar, é isso que você está falando. Ele vai começar a rebaixar a experiência mundana para você começar a acionar um outro ciclo na sua vida, que é a busca para ascensionar, quer dizer, ir a caminho da ascensão, né? Seria isso. Então, em Mula, você vê aí, a palavra Mula ela já significa raiz. E é por isso que tem essa imagem aí com uma pessoa que é as raízes de uma árvore, né? E aí, Mula significa destruição, penetração, busca da verdade. Mula é governado por Ketu, planeta da espiritualidade, da liberação kármica, da dissolução dos apegos. Ketu nos impulsiona a transcender as ilusões do mundo material e a buscar um significado mais profundo para a vida. Penso, por que eu penso em Plutão? Quê? Por que eu penso em Plutão? O Mula ele tem muita natureza de Plutão, como você vai ver, mas na astrologia védica a gente não usa Plutão, nem Netuno, nem Urano. Tá bom. Tá? Tá. Então, então é Ketu. Ketu é o regente de Escorpião, então seria o equivalente ao Plutão. Né? Então, ele nos impulsiona a transcender as ilusões do mundo material e a buscar um significado mais profundo para a vida. O principal símbolo de Mula é um feixe de raízes atadas, representando a busca pela origem, a penetração nos mistérios ocultos, a destruição do que é superficial para alcançar a essência e a verdade. E aí, a deusa associada a Mula é Irit, que é uma deusa pouco conhecida, é a deusa da destruição e da calamidade. É a divindade regente de Mula, conferindo a esse nakshatra energia de dissolução, purificação da transformação radical. Niriti representa a força que destrói as ilusões, nos libera dos apegos e dos sofrimentos. Então, veja que em Mula a gente já tem um nakshatra totalmente diferente dos outros dois, embora seja regido por Ketu, todos três, né? Então, a transformação profunda, a libertação e o desapego. Mula nos ensina a enfrentar as sombras, as dores do passado para nos purificarmos e renascermos para uma nova vida. Esse nakshatra nos ensina a desapegar-nos do material e a romper com os velhos padrões e a buscar a liberdade e a iluminação espiritual. Tudo na astrologia védica tem a ver com a iluminação espiritual. Eu digo isso porque o ocidental não está nem aí, mas eles estão certos, só que não é uma coisa que a pessoa necessariamente está consciente. Só que eu vejo muitas pessoas de Mula, às vezes largando o emprego, indo trabalhar dando aula de yoga, fazer coisas assim um pouco arriscadas, né? Do ponto de vista material,
arriscado, né? Eu sempre imagino que uma pessoa de mula ela teve encarnações muito dedicadas à vida espiritual no passado. Então, agora, nessa encarnação, não importa onde elas estejam, elas têm uma bagagem, uma capacidade intelectual excepcional, né? Os nativos de mula são frequentemente pessoas intensas, profundas, com grande sensibilidade, uma forte conexão com o mundo espiritual. Eles podem passar por grandes transformações ao longo da vida, desafiando convenções e rompendo com as estruturas que limitam o seu crescimento. Mula nos confronta com a impermanência da vida e a necessidade de aceitar a morte e a transformação como parte do processo evolutivo. Essa energia nos impulsiona a buscar um propósito maior e a viver com intensidade e autenticidade, né? Uhum. Então, a busca espiritual, a cura e a regeneração. A energia de mula nos conduz a um profundo processo de autoconhecimento, cura e regeneração. Esse nakshatra nos ajuda a encontrar a raiz de nossos problemas e libertar-nos dos traumas e curar feridas emocionais e espirituais. Nativos de mula podem se interessar por áreas como psicologia, espiritualidade, ocultismo, cura energética, pesquisa científica, qualquer área que explore mistérios da vida e consciência. Assim, quando eu vejo muito essa reflexão sobre o que a pessoa pode buscar, eu fico me questionando se a pessoa que vai ler, ela não vai querer logo associar que a pessoa de mula vai trabalhar com isso, porque a pessoa de mula pode ser o que ela quiser, ela pode ser advogado, médico, psicólogo, engenheiro. Assim, você falou isso no anterior, você fala isso agora. Você pode, eu acho que cabe essa observação aí que você está falando, exatamente aí, né? Exatamente nessa última, essa observação que você está fazendo, tipo, o nativo pode buscar, independente disso assim aqui. como qualquer outro nakshatra. Uhum, Porque eu acho a importante posição isso. do nakshatra não está determinando profissão, está determinando como a pessoa é. E aqui, quando o texto fala nativo é assim, é para dar uma noção, não quer dizer que a pessoa vai ser isso, entende? Uhum, Então, uhum. eu não sei se essa informação vai acabar criando alguma confusão, entende? E aí, como eu acho que é importante colocar aí, isso aí que você está dizendo. Ou tirar essa parte, né, que o nativo vai ser isso, né? Não, eu acho que é uma informação a mais, que é um indicativo a mais, é isso. Preste atenção, isso não quer dizer um indicativo profissional, ponto. Uhum, Isso não quer dizer um indicativo profissional. Pronto. isso. Então, talvez eu coloque uma observação. Então, Esse nakshatra é o portal para um próximo caminhar da alma, né? Você vem, né? Que é o que está. Você vai rebaixar todos o processo egóico, vai se desfazer disso e isso vai começar a rebaixar para você começar a mudar em busca da sua elevação espiritual. Uhum. o desafio de Mula é encontrar equilíbrio, transformação promovida entre a destruição e construção, tá? Entre Uhum. apego e desapego, entre passado e futuro. A transformação promovida por Mula pode ser dolorosa, mas é essencial para o nosso crescimento e evolução Evolução. espiritual. Uhum. Palavras-chave: destruição, renovação, penetração, verdade, libertação, transformação, espiritualidade, cura, Entendi. intensidade e profundidade. Uhum. Então,
Eu não coloquei aqui uma análise dos três, porque eu não queria que ficasse muito prolongado, mas é uma coisa que cada pessoa vai ter que fazer, né? Analisar os três nakshatras regidos pelos mesmo planeta. Tá? Entendeu? Eu acho que você podia também, junto com essa observação da questão profissional, a partir de agora, com essas informações, cabe a cada um fazer uma reflexão sobre isso, entendeu? É aquilo que eu te falei, é legal a gente, quer dizer, fica mais fácil quando você dá a diretriz, é por ali, Uhum. sabe? Isso que a gente está falando aqui pode estar como observação numa próxima folha, que vai passar para um outro momento, né? Então, a partir de agora, você deve fazer essa reflexão, observando isso, aquilo outro. Tipo, vá por aqui, pule ali, vira ali, dobre ali. Porque é muito técnico, é muito técnico. Então, eu coloquei aqui também, analisando sempre de grupo de três, né? Os regidos por Vênus, depois regidos pelo Sol, Nossa, depois regidos pela Lua, você acrescentou bastante. regidos por Marte, Uhum. regidos por Rahu, Carro. Uhum. por Júpiter, Uhum. Saturno e por Mercúrio. Aí depois, na terceira parte, eu vou ter os mesmos nakshatras, só vou falar um pouco sobre os mitos aqui, o mito de Chandra, que é a Lua, Uhum. e as 27 noivas dele, que são os nakshatras, né? Depois, a classificação das divindades, né? Aí eu vou falar um pouco dos... Aí agora eu fiz um resumo aqui, ó, do estágio que cada nakshatra representa na caminhada espiritual. Uhum. E depois eu vou falar de cada um dos três nakshatras de novo, do mesmo Uhum. estilo, né? Uhum. Mas focando mais o lado espiritual e mitológico, e, e aí vai novamente repassando todos os três nakshatras, todos os 27 nakshatras, né? Então, é uma publicação que é para você ler várias vezes, reler várias vezes, ler, reler, ler, reler. E cada vez você vai entendendo um pouquinho mais. Uhum. Tá? Nossa, ficou espetacular, né? Que capacidade que você tem. Parabéns, nossa. Nessa vida você não veio como bibliotecário, né? Mas tu tem a capacidade de síntese, né? Ah, Nossa, ficou maravilhoso, realmente, e facilita, né? Para quem está na jornada, nossa, ficou muito. O próximo, depois de assimilar isso tudo, vai ser como é que se tira as cartas, né? É um outro não, rolê. aí as cartas você não precisa usar os nakshatras, você pode usar os signos e os planetas por um bom tempo. Uhum, O nakshatra é uma coisa assim, dá para usar também, mas você pode usar sem nakshatra se você quiser. Eu uhum. depois vou marcar um dia para a gente analisar como jogar as cartas, tá? Tá, De tá bom, repente essa semana ou a semana que vem. tá bom, tá Tá bom, bom? tá bom. Parabéns, ficou realmente. Você vai lançar, o quê? Você vai botar no seu canal? Como é que vai ser isso? Eu vou publicar, estou querendo publicar na Amazon.com. Uhum, tá. E Para aí, aquele Kindle, já usou o Kindle? sim, sim, sim. Estou querendo colocar lá. Vamos ver se eu Uhum, consigo até o dia 29 publicar, uhum, tá mas bom. depois tem margem para outras publicações sobre nakshatras, né? Mais técnicas, mais avançadas, dentro do mapa astrológico, como, por exemplo, interpretar
a Lua em cada nakshatra, recebendo aspecto, outros planetas em nakshatra, né? Saturno no nakshatra, o que, que vai ser? Ketu no nakshatra, o que, que vai ser? Né? São... Você não pensa em botar o primeiro que a gente fez, que virou um compêndio bem bacanão, tu não pensa em fazer e colocar aquilo no Kindle também? Porque não existe